Olá, meus amigos. Hoje, na estreia do programa Log Brands aqui na TV Barueri Live, temos matérias e convidados fantásticos. Para começar, de bate-pronto, nós temos Alex Chung, CEO da Samsung, dando uma aula de empreendedorismo e conhecimento nacional e internacional. Temos também um bate-papo muito legal, esclarecedor, com Edgar Caetano, que ele é especialista em comunicação e oratória. E claro, nós também vamos falar muito de empreendedorismo, de startups, de aceleradoras, desenvolvimento, começo, meio e fim de um negócio, com o Johnson Cheng, especialista em startup e também COO da Shark Tanks. Espero que vocês gostem, aguardo vocês aqui às 21h20 no programa. Vocês viram que o programa está recheado hoje. Solta a vinheta. Olá, meus amigos. Agora estamos muito bem alocados, com um programa maravilhoso. Vamos falar de empreendedorismo, de performance, vamos falar de startup. Mas claro que eu não podia começar sem antes falar de empreendedorismo. E hoje nada melhor para estar conosco aqui do que o Chung, que é o nosso parceiro e vai falar muito sobre empreendedorismo. Chung, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer poder falar para os empreendedores, é uma satisfação e com certeza esse programa vai ser de muito sucesso, porque o Brasil é um país, um celeiro de empreendedores natos, um país de talentos e com certeza eu posso falar de cátedra, porque eu conheço vários países e com certeza o empreendedor brasileiro é um dos mais capazes, um dos mais talentosos e principalmente com o jogo de cintura que é necessário ao empreendedor. E até por conta de todas as dificuldades, as pandemias, as leis tributárias, enfim, todas as exigências que o próprio país exige, o empreendedor brasileiro acaba sendo excelente no seu trabalho, porque ele acaba se qualificando e sendo treinado ao longo dessa empreitada, dessa jornada. Perfeito. Bom, brasileiro naturalmente se reinventa o tempo todo, né? Ele é resiliente, ele acorda de manhã, ele inventa uma história, de repente ele vira empresário. Mas isso, naturalmente, tem o vale da morte, tem muitos que não dão certo, acaba voltando para sua vida de CLT. Como é que você acha hoje que o brasileiro está, antes pandemia, pós-pandemia agora, tem muito mais empreendedor, mas mesmo no nível de PMEs. Como é que você acha desses novos que estão chegando, que estão alavancando, inclusive, a economia do mundo, né? Inclusive, esses novos empreendedores, de uma certa maneira, eles vêm mais preparados e mais qualificados, até por conta de mais acesso às informações, como um programa como esse, a internet, o próprio Sebrae, e ele busca essas informações para poder se preparar melhor. Porque a histórico no Brasil é que 80% das empresas morrem no segundo ano. Perfeito. E os fatores é que é por falta de planejamento, por falta de capital e por falta de experiência. E acrescentaria um detalhe a mais, que é a burocracia do sistema. Então, o empresário brasileiro resolve empreender um negócio, ele prepara tudo, acha que vai abrir, só que quando ele vê, a própria documentação às vezes acaba demorando 90, 180 dias. Isso já matou o capital de giro dele. Então, eu acho que o governo está fazendo a sua parte, tentando desburocratizar, de tal maneira que quando o empresário resolve trabalhar, tem que facilitar para que ele tão rapidamente possa colocar o trem nos trilhos e começar a andar. Porque senão você imagina, ele preparou tudo, tem que esperar 90, 180 dias, pagando aluguel, pagando a sua equipe de funcionários, né? E ele mesmo deixando de ganhar. Uhum. Isso, eu acho que, na minha opinião, eu não tenho visto ninguém comentar sobre isso, é um dos fatores preponderantes para a pessoa já começar com dificuldade, já começar apertado, né? E isso afeta diretamente o seu fluxo de caixa, o seu caixa diário para poder trabalhar, né? Perfeito.
Olha só, Chung, ele vem de uma economia, né, da Coreia e de um conhecimento de empreendedorismo diferenciado, até porque se nasce isso naturalmente lá no coreano. O brasileiro está muito distante disso, Chung. Não, eu acho particularmente que o brasileiro ele é mais talentoso mesmo. O brasileiro ele tem esse jogo de cintura, ele sabe se reinventar. Porém, o coreano ele é mais disciplinado, ele é mais metódico, ele tem esse planejamento desde sua educação primária e principalmente ele já vem com uma cultura de reduzir custo. Eu mesmo, desde que me conheço por gente, aprendi a reduzir custo, né? Então, reduzir custo é que nem unhas, tem que cortar todo dia. E até por conta disso é que a nossa empresa, ela se especializou em reduzir custo e incrementar ganhos para as empresas sem custar nada, né? Aí, se for o caso, depois a gente pode explicar melhor isso. Mas a gente vê ainda nas empresas muita gordura para ser queimado, muito desperdício, né? E isso acaba afetando os resultados. Eu posso dizer que ao longo desses anos, acho que melhorou significativamente essa cultura. Então, as empresas hoje estão mais atentos, estão mais focados nisso, mas ainda muito distante do que realmente poderia ser. Tanto é que quando a gente faz esse tipo de propostas em grandes empresas, até poucos tempo atrás, falaram, isso aí a gente tira depois. Mas na minha cabeça eu não conseguia entender. Como deixar de gastar e trazer mais lucro para a empresa e deixar para lá. Né? Mas até pouco tempo atrás a gente ouvia muito esse tipo de coisa. Perfeito. Agora, qual que é a dica que você dá agora para quem está começando, que tem uma ideia? Porque assim, tudo nasce de um sonho, né? De uma história. Tanto é que as startups é um sonho e depois vira dar os primeiros passos. Qual é o que de fato hoje pode nos dizer para quem está querendo começar um propósito? Eu acho que esse empreendedor ele tem que realmente estudar bastante sobre o assunto, tentar fazer um plano de negócio. E hoje a própria internet ajuda a fazer esse plano de negócio e buscar experiências e conselhos de pessoas mais experientes, de pessoas que deram certo, que pode dar grandes referências. E, se possível, ter um mentor empresarial, um mentor, talvez até um mentor espiritual, que ele possa compartilhar suas ideias, trocar suas experiências. E quanto mais você sobe na posição da pirâmide, mais isolado você fica. E principalmente quando você é empreendedor, você fica muito isolado. Você quase não tem ninguém para compartilhar ou trocar essa experiência. Então, é muito importante você contar, além dos seus familiares, né, essas pessoas que podem te dar conselhos, podem passar essa experiência. E até porque na prática, né, quando você vai começar um negócio, a maioria vai desincentivar. Esse projeto não vai dar certo, você não tem experiência para isso, talvez você não tenha capital para isso. E nós sabemos que o empreendedor ele faz as coisas darem certo. Né? Perfeitamente. Bom, pessoal, vocês viram que o caminho para empreendedorismo aqui, a experiência fala mais alto. Chung, nós estamos aqui com um pós-pandemia, né? Agora todo mundo está inventando alguma coisa, se cria alguma coisa. Claro que muitas delas dão muito certo, outras dão muito errado, mas o brasileiro naturalmente é resiliente, né? Hoje, além da tecnologia que chegou muito forte para ajudar a desenvolver as empresas, nós estamos percebendo que falta mais recurso para essas pessoas. Financeiro, como você falou, questão dos mentores. O que você acha que precisa criar um centro, alguém que precisa chamar esse povo para poder desenvolver, além do Sebrae, além de outros núcleos que desenvolvem pessoas aí, e empresários? Na prática, né, os pequenos empreendedores, eles realmente não contam com muito apoio. Ele tem que se prevalecer da sua força de vontade, talvez desses conselheiros mais próximos, mais amigos que possam auxiliá-lo. E nesse ponto também eu acho que o Brasil, as pessoas são muito solidários, né, e gostam de ajudar pessoas realmente com vontade, né, de trabalhar. E agora, no caso das startups, hoje nós temos várias aceleradoras, vários núcleos de co-work,
enfim, já tem um pouco mais de estrutura. Mas o governo poderia também estar desenvolvendo a sua parte, trazendo programas de incentivo. E eu sei particularmente que já existem programas nesse sentido, existem dinheiro para isso. Só precisa acelerar a regulamentação para que isso realmente venha de fato e seja prático. Mas, inclusive, nesses últimos governos, principalmente do Bolsonaro, a gente tem visto que realmente tem saído crédito para o pequeno empreendedor, né? Que, na verdade, esses créditos nunca eram tangíveis ao pequeno empreendedor. Quem conseguia crédito era empresas que conseguiam o BNDES e banco. Então, o banco só empresta para quem não precisa. Exatamente. Né? Então, uma série de exigências, você tem que ter saldo médio bom no banco, você tem que ter garantias, você tem... isso não precisa. Né? E realmente no governo Bolsonaro ele conseguiu atender esses pequenos empreendedores, inclusive muitos deles negativados. Né? Isso acho que é por aí o caminho. Perfeito. Olha só, sabemos que hoje a grande economia está voltada para o agro, né? O agronegócio hoje. E eu sei que você tem alguns negócios voltados, inclusive, para as reduções de custo. Eu quero falar um pouco também do que você atua, porque você viu lá de fora que deu certo, trazer para cá. Como é que é esse trabalho que você atua no mercado hoje? Na realidade, o agronegócio no Brasil ele é extremamente eficiente. Hoje, diria para você que de 1/3 das refeições no mundo, ou 1/4 das refeições no mundo, são de produtos brasileiros. Então, o agronegócio brasileiro é extremamente eficiente e está bastante atualizado com tecnologia. A nossa empresa ela está trazendo tecnologias de precisão, é o que nós chamamos de agrobusiness, agricultura de precisão. Então, por exemplo, numa plantação, vai um drone, mapeia tudo e depois vai um outro drone para pulverizar de pé em pé os agrodefensivos necessários ou o adubo necessário. Então não tem desperdício, né? E há uma produtividade muito maior respeitando a característica de cada planta. Perfeito. Olha só, eu também sei que você tem uma empresa também que reduz compra de energia. Fala para mim, hoje no Brasil, com o custo de energia que está hoje, como é que é isso? Realmente nós há mais de 10 anos fazemos esse trabalho e começamos fazendo a recuperação dos valores que foram pagos pelas empresas indevidamente, principalmente em impostos e algumas cobranças indevidas pelas concessionárias. E agora, de uns 3 anos para cá, nós desenvolvemos uma ferramenta, um robô com inteligência artificial e BI, que é a mineração e seleção de dados, onde nós conseguimos varrer as contas dos últimos 10 anos e detectamos todas as falhas e que foram cobrados indevidamente do cliente pela concessionária. Então, são falhas onde houve cobrança maior e uma outra parte são as transgressões que a concessionária cometeu contra o cliente. Então, um exemplo, só para o telespectador entender, o que é uma transgressão? Existem as resoluções da ANEEL, que são as normas que são determinadas pela Agência Nacional de Eletricidade, onde a concessionária ela tem que atender o cliente dentro dessa linha de qualidade. Então, por exemplo, há um corte de energia. Então, acabou a energia, depois de 1 hora, meia hora, volta e fala, pô, que bom, graças a Deus voltou. Mas se ela não avisou com 48 horas de antecedência que haveria um corte para fazer a manutenção, ela tem o direito de receber um valor por esse corte não avisado. Uau. Todo mês, por exemplo, as concessionárias têm a obrigação de fazer a leitura, ou fisicamente, que a gente já conhece, que são as pessoas que vão lá, faz a leitura, ou por telemetria, que é um sistema mais sofisticado. E nem sempre são feitas essas medições. É feita uma média ponderada. Sim. E às vezes acontece de algum arredondamento para cima, porque não é exato, claro, né? Não foi fazer a leitura. E quando acontece isso, isso também se configura numa infração
que também tem o consumidor tem o direito de ser reembolsado. Mas são centenas de possibilidades, Meu Deus. porque as resoluções pormenorizam todos os detalhes. Nossa. Bom, pessoal, olha só. Nós estamos falando de coisas que são, inclusive, é a nossa rotina, né? Mensal. Quem é que pode se beneficiar desse tipo de serviços? Na verdade, até um consumidor, dona de casa, tem direito a isso. Inclusive, existem várias situações que ela pode fazer essa recuperação. É evidentemente que, por ser um assunto muito diferenciado e muito específico, a dona de casa talvez vá ter um pouco de dificuldade. Mas, a princípio, todas teriam. No nosso caso, nós fazemos especificamente para empresas jurídicas. Perfeito, perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que o assunto aqui com o Chung é muito importante. Mas olha só, eu também sei também que ele atua também não só na questão da energia, como também do agro, e a questão tributária, que é um dos maiores buracos, né, que existe no país. Como é que é isso? O que acontece é que no Brasil realmente é uma coisa impressionante, porque existem de 150 a 300 mudanças tributárias por dia. Ou seja, de 4.500 a 9.000 mudanças tributárias por mês. Não existe contador ou departamento que consiga acompanhar essas mudanças todo dia. Então, nós trabalhamos há muito tempo já com revisão tributária e, recentemente, nós desenvolvemos uma ferramenta que é um robô com inteligência artificial e BI também, que é mineração e seleção de dados. E, através disso, nós imputamos nele 23 milhões de leis, jurisprudências e normas tributárias. Parece um exagero, mas o número é esse. São 23 milhões de leis. Uau. E que são atualizados diariamente. Diariamente. Então, eu tenho uma equipe de advogados, que um fica cuidando só do STF, outro só do STJ, outro de leis federais, uma outra equipe cuidando de estaduais, outro de municipais. E cada vez que se muda uma lei, ela cria uma condicionante. Ou seja, mudou uma lei ou tomou uma decisão, ela cria situações e condições diferentes. E os contadores, os próprios softwares de contabilidade que fazem essas análises e acabam gerando relatórios e impostos a pagar, elas se atrasam, não conseguem acompanhar ou acabam até ficando muito tempo. Então, um bom exemplo é, por exemplo, a multa, quando o empresário dispensa o seu funcionário, ele tem que pagar 40% de multa do FGTS e mais 10% patronal. Só que esse 10% patronal já está em desuso há muitos anos e continuam pagando até hoje. Então, basta detectar esse pagamento, por exemplo, e fazer uma compensação administrativa. Uma outra situação que é uma maluquice é a substituição tributária. Para cada estado é uma alíquota, para cada produto é uma situação. Então, por exemplo, um supermercado, quando adquire um produto por R$100, o governo estipula que ele vai ter uma margem de 30%, 40% ou 50%. E quando ele vai vender esse produto, nem sempre ele consegue vender no preço estipulado pelo governo, até porque tem a concorrência, tem a força do mercado, ou ele precisa fazer uma promoção, ou até está próximo do vencimento, então ele vai até vender abaixo do custo para poder acabar com esse estoque. Então, cada vez que ele vende num preço diferente do que o governo pré-determinou, ele, na verdade, teria uma recuperação, porque você tem que pagar um imposto sobre o valor realizado e não sobre o estimado. Que interessante. Só que seria impossível uma equipe de contabilidade fazer isso, porque você tem que ver o item, ver quanto pagou, quanto vendeu. E um supermercado vai emitir 5 mil, 10 mil cupom fiscal por dia. Então, essa ferramenta nossa, ela consegue fazer isso item a item, pois ela tem uma capacidade de processamento de mais de 100 mil notas fiscais dia. Então, o que uma equipe de contadores levaria anos para fazer, nós fazemos em algumas horas. Perfeito. E isso acaba gerando uma confiança muito grande,
porque nós estamos, na verdade, auditando até o trabalho do contador, gera essa tranquilidade para o contador e para a empresa, porque sabe que não vai ter lançamento errado. Bom, empreendedorismo é tudo, né? Agora, com alguém que traz solução para reduzir custo, para dar soluções aos seus problemas de fluxo, não só de processo, mas também seus próprios problemas tributários, custos tributários, o Chung ele tem a solução para você. Chung, dá uma dica agora, em 20 segundos, para quem precisa conhecer a tua empresa, como é que acha você, porque eu acho que assim, todo empreendedor vai precisar de algum momento falar contigo para, de alguma forma, ajudá-lo com esses produtos que você tem. Quem quiser conhecer um pouco melhor o nosso trabalho e talvez até conversar com a gente, nós estamos dispostos a ajudá-los. O nosso site é www.portalsolution, com T-I-O-N no final. Então é portalsolution.com.br, e quem quiser falar comigo também pode mandar um WhatsApp, 11 99833 0910. E desejo um grande sucesso para todos os empreendedores. Bom, pessoal, os dados do Chung vai estar aqui na nossa base do GC, mas você não pode perder a oportunidade de buscar essa solução. Claro, eu tinha que começar falando do conhecimento de empreendedorismo que o Chung tem, porque, na verdade, para chegar onde ele chegou, ele conhece muita coisa. E a solução ele foi vista exatamente no mercado que ele está. Então, eu fico muito feliz de você ter participado desse programa conosco. Obrigado. Espero que você, na próxima semana, nos acompanhe. Chung, muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Espero você que volte para falar um pouco mais desse assunto, que é muito importante para nós. Eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, desejo ao seu programa e a todos os empreendedores todo o sucesso que eles merecem. Obrigado. Gente, um abraço. Até o próximo bate-papo. Fica com Deus. Mega promoção Rede Banda Larga. É um super combo, com 600 megas de internet. Ponto de Wi-Fi com super velocidade. Ponto extra de Wi-Fi para ficar conectado na casa toda. TV na fibra. E acesso a milhares de cursos com certificado gratuito. Tudo isso por R$ 99,00 por 6 meses. Rede Banda Larga em seus melhores momentos. Olá, pessoal. Comecei com alto, voz e muita empolgação, porque hoje eu estou aqui com o Edgar Caetano, mas vocês vão saber que o conteúdo de hoje é para mexer com você. Comunicação, oratória, desenvolvimento, posicionamento, tudo isso um ser humano precisa ter como brand. Edgar, seja bem-vindo aqui. Fala um pouquinho desse mundo de desenvolvimento e postura que as pessoas precisam ter. Eurico, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, porque falar de comunicação e oratória para quem é apaixonado pelo assunto como eu, já há algumas décadas, os poucos cabelos e as barbas brancas, os fios brancos revelam, né? E então já faz um tempo que eu trabalho com comunicação e oratória. Na verdade, eu comecei a estudar
oratória com 12 anos de idade, agora com quase 42, já são algumas décadas estudando isso, com formações de rádio, locução comercial, mestre de cerimônias, e aprendendo com grandes mestres nas últimas décadas. E eu me inspiro muito em profissionais como você, que estão nos meios de comunicação, para levar para os empresários e empreendedores que usam no dia a dia, que precisam de comunicação para ter alta performance, essas técnicas e boas práticas que fazem dos profissionais bem-sucedidos. Cara, eu sempre falo que é o seguinte, você tem algumas facilidades de falar, as pessoas têm facilidade de se colocar, mas tudo isso aí é um treinamento, você precisa ter uma postura adequada. Está falando de palestrante, mentores, é o que você falou, é cerimônia, mas você hoje se vende, você hoje é um produto, dependendo de onde você for. E é isso praticamente o que a oratória, a comunicação faz com o ser humano que vai para essa linha empresarial, de palestras. Como é que funciona essa questão? Você é a tua marca. Então, se a gente olhar para o mercado hoje da influência, o que é, na verdade, a influência? Que todo mundo fala, eu sou influencer, eu sou influente, eu influencio as pessoas. No final das contas, influência nada mais é do que um processo que gatilha no outro a atenção. Perfeito. Estudos mostravam que há 20 anos nós dávamos atenção a um indivíduo por 12 segundos, no máximo, atenção focada. Hoje isso caiu para 8 segundos. Como é que eu vou, de fato, liderar, engajar, motivar, vender, inspirar, influenciar nos meios digitais se eu só tenho 8 segundos de atenção? Eu preciso, como você falou, usar a postura, a linguagem não verbal, um conteúdo coerente e entregar isso de uma forma que eu oxigene a atenção das pessoas o tempo todo. Cara, que palavra maravilhosa. Oxigenar. Olha só, nós vimos muitas palestras, tem palestras que demoram 10 minutos, você queria que ela ficasse mais de 2 horas falando. Mas tem palestras que o cara faz de 2 horas e fala, meu Deus, foi um caos, né? Você está cansado. Isso é técnica, isso praticamente é uma postura que não foi muito adequada. Como é que funciona essa questão? E como é que eu comecei a distinguir esse momento? Tá, vamos lá. Aqui a gente vai... a viagem é longa. Essa é a ideia. Se deixar, ideia. ela fica profunda. Eu sempre digo que a comunicação é a camada externa de quem nós somos. Então, primeira coisa, você quer se tornar um bom comunicador? Mude a sua essência. Transforme-se de dentro para fora. Uau. Tem um livro de um autor americano, Tim Sanders, que ele fala sobre 4 características das pessoas gente boa. É o livro Likeability Factor, Fator Gente Boa. Então eu preciso ser alguém cordial, relevante, autêntico, empático. Isso para começar a brincadeira da comunicação. Se eu quero ser um bom comunicador, eu tenho que ser uma boa pessoa. Começa por isso. Sou educado, sou simpático, carismático. A minha comunicação já vai projetar outra marca. E quando eu projeto outra marca, eu estou me posicionando no mercado. Seja eu um recepcionista, seja eu um vendedor, o que for. O CEO de uma empresa, ele é uma marca, ele representa a marca dele. Então ele precisa mudar isso. Segundo aspecto, claro, a gente tem que trabalhar técnicas. Nada sobrevive sem técnica, nem jogador de futebol. Perfeito. Ele pode ser muito bom ao dar entrevistas, liderar o time, mas se ele não tem técnica, ele não consegue atingir os resultados do time dele. Então, óbvio, a gente vai trabalhar técnica de construção de conteúdo, como é que você organiza as suas ideias, como é que você fala de improviso, como numa entrevista como essa, em que eu não sei o que você vai me perguntar, mas ao responder eu estou organizando as minhas ideias no mesmo tempo, sem perder a lógica e a coerência. Como eu organizo as ideias de modo que o que eu digo tenha conexão com como eu digo. Você deve se lembrar que há pouco tempo a gente falava muito que conteúdo é rei. Exato. E contexto é Deus. Bom, a gente não vai mexer com Deus. O contexto continua sendo Deus, mas o conteúdo deixou de ser rei. Hoje ele é um príncipe e para algumas pessoas um plebeu. A gente olha na internet, faz uma curadoria, busca um vídeo, pega ali um empreendedor de palco, lê 2 livros e tem uma super palestra. Uau, é verdade. A gente pode até se tornar influencer, como muita gente está se fazendo, se lançando aí no mercado, sem ter massa crítica, sem ter experiência. Então o conteúdo virou commodity, ele não manda mais nada. Quem se tornou o rei? A forma. É verdade. A forma como eu entrego esse conteúdo é que vai fazer a diferença entre o palestrante de 10 minutos que criou em mim a sede e o desejo de saber mais e o palestrante de 2 horas que fala
da mesma forma, o mesmo tempo, do mesmo jeito, uma coisa chata, cansativa. Aí eu levo isso para dentro da minha empresa e me comunico com os liderados dessa forma. Às vezes sou agressivo demais, às vezes sou monótono, chato, cansativo. Eu não oxigeno a atenção das pessoas e perco a audiência. Perdi a audiência. Não vendo, não produzo, não engajo, não convenço, não paquero, não... Assim, a vida trava. O Chacrinha, que é da nossa época, já dizia, quem não se comunica se trumbica. Hoje mais do que nunca. Porque todos nós somos, dentro de casa, nos negócios, na rua, nas redes sociais, influenciadores. Uau, hein? Que aula. Improviso. Essa é uma área muito interessante, né? Porque assim, eu posso não ser um bom palestrante. Quer dizer, eu posso não ter um bom conteúdo, mas eu sou um bom de improviso, né? Eu vi que a gente aqui facilita muito a questão de pergunta e resposta. Improvisar também está no meio desse contexto de ter uma boa comunicação, boa oratória. Sem dúvidas. E o brasileiro é bom em improviso. A gente sabe que o brasileiro é o famoso se vira nos 30. Tudo que ele vai fazer, ele deixa para a última hora, de forma cultural, não estou generalizando. Claro. Mas de forma cultural a gente tem essa mania de deixar para a última hora, de treinar pouco, de ensaiar pouco, de estudar pouco. Mas o improviso exige técnica. O que é improviso? Improviso é a habilidade de usar o que se tem, o que se sabe, para abrir uma porta da comunicação e linkar aquilo que você está me perguntando com o que eu sei. Então eu vou falar sobre o que eu sei e depois eu vou entrar num assunto que foi questionado. Imagina que eu estou num evento sobre turismo, não é a minha praia. E eu sou convidado ao palco para falar sobre a experiência de estar naquele evento, naquela feira. Eu preciso conectar aquilo que eu sei com aquilo que eu não sei, sem me aprofundar, porque não é a minha praia. Mas eu tenho que sair daquela situação. Calma, essa foi a melhor. Vamos lá. Essa aí eu preciso entender. Quer dizer, então, que o improviso, muitas vezes eu posso não saber o assunto, né? Eu vou saber o assunto, Claro. eu vou saber superficialmente, mas aí eu entrego alguma coisa para não deixar num buraco ali. Sem dúvida. Essa é uma preparação que a pessoa precisa ter um pouco de conhecimento, ter um pouco de estudo com relação a isso. Até para dizer eu não sei, eu tenho que fazer isso de uma forma segura e confiante. Boa. Porque você me convida para o evento, esse exemplo do evento de turismo. Eu subo no palco e vou dizer que eu não sei, veja, eu acho que eu não sei. Se eu digo, obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, estou achando o evento fantástico, inclusive eu uso muito o setor turístico como usuário final, como pessoa física, mas eu não domino o mercado. De toda forma, foi um prazer estar com vocês. Olha, eu não sou Sim. obrigado a saber tudo, Perfeito, mas eu tenho que perfeito, saber me comunicar perfeito, para perfeito. passar essa credibilidade. Porque quando a gente olha para o funil da comunicação, a gente tem aqui, na boca do funil, o que eu chamo de coerência na comunicação, que é o alinhamento entre o verbal e o não verbal. Perfeito. Essa congruência gatilha credibilidade. Quando a gente vê na TV, no jornal, ouve alguém num podcast, no rádio, a gente entende a forma como a pessoa está dizendo e a gente decodifica isso em credibilidade, nível de credibilidade, mais ou menos. Se a pessoa é crível, eu acredito no que ela está falando, eu dou a ela atenção. Eu sou influenciado. Então, se eu não tenho coerência, não transfiro credibilidade. Se eu não transfiro credibilidade, aquilo que a gente falou mais cedo, eu não tenho a sua atenção. Gente, bom, esse assunto é um assunto muito longe. Nós estamos falando de um assunto de alta performance, né? Então, hoje nós estamos falando de pessoas que precisam atingir altas performances. Mas todo mundo começa de um começo, né? E aí você já diz algumas dicas aqui. Uma jornada, o como começa e até para chegar de falta de alta performance. Tanto um empresário, como você disse, e hoje nós temos muito novos empresários e que precisam usar exatamente a aparência dele, né? A voz dele para falar. Como é que é essa jornada? A escala, né, a curva de aprendizagem, ela varia de pessoa para pessoa e a gente vai conduzindo esse aluno, treinando, mentorando, num processo que faz com que ele seja provocado a desenvolver aquilo que ele precisa desenvolver. Porque todos nós crescemos em meios diferentes, em contextos e ecossistemas diferentes. Então, algumas pessoas são mais desenvolvidas nesse sentido porque foram estimuladas pelos pais, pela escola, pelo meio que a cercaram.
Outras nem tanto. Cala a boca, menino. Quando o adulto fala, você não pode falar. Aquela coisa. Quando o burro fala, outra baixa a orelha. A gente vai crescendo nesse ambiente e é natural que a gente treine menos essa habilidade. Assim como acontece com garotos que entram no tênis mais cedo, no atletismo, porque o meio estimula muitas vezes. Levando em conta que somos diferentes e que aprendemos de formas diferentes, a gente vai ter uma curva de aprendizagem diferente. Aonde a gente quer chegar? Na perfeição? Não. A gente quer chegar na excelência, na alta performance. Isso leva tempo. Então, quando alguém me procura pedindo uma solução mágica para desenvolver a comunicação e a oratória dele, da sua equipe, da sua empresa, eu vou dizer, primeiro, não existe milagre, não existe a pílula do Morfeu. Você vai ter que entender que é um processo que você vai percorrer, é uma jornada, tem a travessia do deserto, mas quando você atingir o oásis, o que é o oásis na comunicação? Não é você sair da sua zona de conforto, porque conforto é bom, a gente tem que parar de achar que... O cérebro gosta disso, né? A gente gosta de conforto. O que a gente não pode ficar, Eurico, é na zona de comodidade. Ah, mas eu já me comunico assim há tanto tempo, tá tudo bem, sabe? Eu já cheguei aqui assim, eu já sou XPTO, tenho cargo tal. Uma vez eu perguntei para o CEO de uma grande farmacêutica, por que você está me contratando como seu mentor se você tem 70 anos de idade, 40 anos como empreendedor e você é vice-presidente dessa empresa, tá assim a um passo de ser o presidente? Ele falou, Edgar, porque eu não aprendi tudo ainda. Eu tenho muito a desenvolver. Nossa, que aula. Ele entendeu que ele precisava ainda subir um pouco mais nessa escala, né, na jornada. E o tempo, né? Então, o tempo é outro, né? Mas tem uma jornada. É preciso entender que cada um tem aspectos de comunicação mais aflorados. Sim. Tem gente que é mais carismática, chega, né, domina ali. E tem gente que é mais introvertida, mas ela organiza as ideias com uma lógica impecável. Então, cada um de nós tem aspectos que já estão desenvolvidos. E aí, o que eu vou trabalhar? Aquilo que não foi desenvolvido ainda. Geralmente é o uso do tom de voz adequado, a variação de volume, de ritmo, de impostação vocal, a postura, o olhar, como é que eu me comunico para a câmera, como se de fato eu estivesse conversando com uma pessoa, como eu estou conversando com você aqui agora. Como que eu me posto, qual a postura que eu uso, que tipo de informação eu vou trazer de acordo com o público, a plateia. Como contar histórias, como você falou, como improvisar, como é que eu entro numa conversa de networking com a mesma facilidade que eu entro numa conversa de boteco, de forma a me sentir à vontade, a entrar ali no assunto sem ser mal educado, mas a contribuir, trazendo relevância de fato. Então, tudo isso a gente aprende, é uma jornada que dependendo do processo, vai demorar 1 ano para a pessoa desenvolver. E tem pessoas que compram o meu curso online, por exemplo, e uma semana está fazendo live para 30 mil pessoas. Eu vi isso na pandemia com executivos de algumas empresas que foram jogados. Uma mudança de mindset. Exatamente. Então, isso acontece dependendo do quanto você já domina a comunicação. Olha só, falar com gente que conhece é outra coisa, né? Porque, imagina eu estou aqui, a minha situação de estar aqui na frente de uma pessoa que avalia você dos pés às cabeças. Nós estamos falando muito de questão do empreendedor, né? Tivemos aqui um grande bate-papo com um grande especialista. Inclusive, o Log Brands é uma ideia de unir pessoas e conectar empresas, né? E aí a gente olha exatamente esse crescimento, né, que é o que você falou, de comunicação. Então eu falo o seguinte, uma coisa muito interessante. Hoje a internet deu voz para todo mundo, deu posição para todo mundo, então todo mundo que era não aparecia, agora hoje aparece. E aí você percebe que o empresário está muito preocupado com a sua postura, né, os grandes empresários. E hoje nós temos aí pessoas, os youtubers, nós temos aí hoje os influenciadores, e que eles estão percebendo essa necessidade de ter uma ótima postura de alta performance, porque as pessoas também querem resultado de alta performance em vendas dos seus produtos, na marca da tua empresa. Qual é a dica que você dá hoje? Que não estou falando nem do youtuber que é o máximo hoje, é o youtuber que está aí fazendo negócio, que ele precisa colocar marcas. Qual é a dica que você dá hoje para esse pessoal? E esse é o nicho de mercado que eu mais tenho atendido. Que legal. São profissionais, líderes, empreendedores, executivos que estão entrando ou já entraram no mercado da influência, não necessariamente para se tornar um blogueirinho, blogueirinha, ficar fazendo um unboxing, recebidos, não é isso. Hoje, inclusive, o mercado já entende que o executivo influencer, ele é uma categoria de influenciador
que é diferente da blogueirinha, que a gente durante muito tempo brincava, né? A menina que faz maquiagem. Fotinha, Não é isso, não é modinha. Sim. Esse é um profissional que se posiciona nas redes sociais, estou falando de um executivo, Exatamente. de um médico, um advogado, um cientista. Que ele é voz daquele setor, aquele segmento, né? Exato, um empreendedor. O que ele quer ser? A voz daquele segmento. Ele quer liderar aquele segmento. Quem é que lidera o segmento? Aquele que domina mais o segmento, que tem mais técnica? Não. Um estudo antigo e bem avaliado e respeitado pela Harvard provou que 15% do seu sucesso profissional depende de hard skills, do quanto você sabe tecnicamente. 85% das soft skills, dentre elas a comunicação. Legal. Então, vamos usar um médico como exemplo. Não, vamos voltar a isso aí, isso é muito importante. Olha só, empreendedor, você está querendo gerar grandes valores, repete essa aí. Como é que é? Repete esses dados, é muito importante. 85% do sucesso profissional do empreendedor depende das soft skills, liderança, gestão de pessoas, relacionamento humano e comunicação, dentre outras habilidades como inteligência emocional. E apenas 15% de hard skill. O quanto ele domina a área técnica dele? 15%. Nossa, que legal. Então, se a gente olhar para um médico como exemplo, ter conhecimento técnico é obrigação do médico. Claro. Todo médico tem que dominar aquilo que ele faz na área de atuação dele. Totalmente vida. Agora, quando ele se comunica, é que ele gera valor. Porque o médico ele tem um poder limitado de escala. Ele não é uma startup. Ele não consegue se multiplicar como um software, um SaaS. O que ele tem que fazer? Ele tem que aumentar o valor, a percepção de valor dele para o mercado, para cobrar mais caro pela consulta, pela cirurgia, pelo procedimento. Como que ele faz isso? Se comunicando. Então, quando ele vai para as redes sociais e grava um vídeo, por exemplo, ele tem que entender que ele está se comunicando com pessoas, unindo pessoas, que está aqui, inclusive, unindo pessoas. Se ele está unindo-se a pessoas, ele tem que se comunicar de uma forma humanizada. Perfeito. Não é aquela coisa, pois não, qual é o seu problema? Claro que eu, numa consulta médica, eu não vou engajar com o conteúdo dele. Com certeza. Nas redes sociais, a palavra engajamento é muito mais forte. Se ele se comunica de uma forma chata, técnica, boring, não vai. Eu não me engajo com o conteúdo dele. Eu não tenho credibilidade nele, eu não deposito credibilidade. Ele não me influencia. Quando eu tiver aquele problema de saúde que ele falou, eu vou procurar quem? Ele? Não, eu vou procurar o outro. Porque ele não se conectou comigo enquanto humano. A conexão humana, ela exige uma comunicação humanizada. A comunicação humanizada exige emoções. Sim. Então eu tenho que variar a expressão facial, o tom de voz, a minha postura, olhar nos seus olhos. Eu tenho que me conectar com o ser humano. Então a dica que eu dou é: aprenda a se comunicar com as pessoas. De dentro para fora, do micro para o macro. Começa conversando melhor com o teu filho, com a tua filha, com a tua esposa, teu namorado, namorada. Por quê? A gente está num laboratório controlado. Aqui eu posso contar uma história, eu posso me sentir mais seguro. Já perguntei para grandes executivos e cientistas, bom, me conta uma história. História? Como assim? Como é que conta história? Eu falei, mas você é mãe. Eu sou mãe. Você já contou história para os seus filhos? Não, nunca contei. Então você vai voltar para casa, vai começar a contar histórias para os seus filhos de uma forma bem entusiasmática, interpretando os personagens. Na semana seguinte, você vai me contar uma história e eu quero ver se você consegue contar uma história com entusiasmo, com energia, com a variação de tom. Eu falei, tá bom. Eu falei, Edgar, aprendi a contar histórias. Meu filho tá feliz. Então ela foi do micro para o macro. Aonde ela foi parar? Ela foi parar em Harvard. Conseguiu chegar em Harvard para contar a história dela. Quando ela começou contando história para o filho e foi para Harvard. Então é do micro para o macro. Eu não posso querer sair daqui, se eu ainda não sou um bom comunicador, um palestrante de sucesso, e para o Allianz Parque fazer uma palestra para 20 mil pessoas. Nossa, você trava. Eu posso começar fazendo a palestra na minha casa, para os meus familiares, na minha comunidade, na minha escola, no meu trabalho, e aí eu vou do micro para o macro. Quando eu vou do micro para o macro, eu me sinto mais seguro, mais confortável e vou crescendo nessa curva de aprendizagem de uma maneira mais orgânica e mais fácil, né? Porque tem que ser fácil também, não adianta ser, sabe, essa coisa da década de 80, né? A oratória, vamos falar latim, grego. Não, nada disso. A oratória moderna, ela tem que ser simples, fácil e prática. Você falou uma coisa muito importante, né? Porque a gente fala de oratória, parece que é impossível, né? É impossível. Assim, eu vou me tornar quase um grego falando, né? Porque quando você fala de oratória, você fala de postura, você fala de voz, você fala de tom de voz, do conteúdo.
E aí, conversando contigo, percebi que é tudo muito natural, né? É o mais natural possível, né? É interessante isso, porque olha só, quando a gente conversa com algumas pessoas, principalmente nós estamos falando hoje, nós temos lá o maior influenciador hoje, que é o Luva de Pedreiro lá. Você olha ele, é muito comum, é muito natural, é a atualidade das coisas. Ali não tem nada de oratória, ali ele está contando a história, vendo aquela coisa toda. Mas aí, de fato, pega, né? Aí que é o problema, porque assim, a marca vem em cima do influenciador, mas de alguma forma precisa passar isso para as pessoas. Então ele tem o trejeito de fazer as coisas, mas ali também precisa de algum. Não é só qualquer pessoa que chega se torna quem ele é. Essa preparação também precisa ter, mesmo que seja uma base simples, né? Precisa, e a gente vê isso no esporte. A gente vê um atleta que começa a sua carreira no esporte, por exemplo, ele vai dar entrevistas, aquela coisa de não sabe o que falar, para onde olhar, meu time estava no precipício, na borda do precipício, e tomou a decisão correta, deu um passo à frente, aquelas coisas que a gente ouve, né, descabidas. Isso. Então o atleta, ele não tem uma preparação para a comunicação, mas ele vai lá do jeitão dele e se vira. O que ele começa a receber à medida que ele vai tomando uma projeção nacional ou internacional? Ele começa a ser treinado como porta-voz do time dele, ou como um influencer na área de atuação dele. A gente vê em esportes solitários como o tênis, os atletas são treinados para se comunicar bem em público, porque eles dão entrevistas o tempo todo, conversam com as pessoas, gravam vídeos, fazem comerciais. Então, usando esse exemplo que você trouxe desse influencer, ele vai precisar em algum momento. Porque quando ele representa a marca, sei lá, Balas Juquinha, tá lá no quintal do território dele, tá tudo bem. A hora que ele representar uma grande marca nacional, internacional, que está acontecendo, ele vai ser mais exigido. O CEO do Canva.com, né, que foi um dos experts de marketing da Microsoft, da Apple, na verdade, na década de 80, trabalhou com o Steve Jobs. Ele foi entrevistado recentemente por um especialista em comunicação americana e ele disse assim, o Guy Kawasaki: quanto mais você cresce na cadeia hierárquica corporativa, melhor tem que ser a sua comunicação. Verdade. Porque de que outra forma você vai influenciar o mundo? Ele disse, não será por meio de uma mensagem de texto. Verdade. Essa molecada que está chegando agora, e o molecada com todo respeito, porque tem menos experiência, eles precisam entender que não é com emojis e com GIFs que eles vão influenciar as pessoas. É com a boa e velha comunicação, que vai ser insubstituível. Nunca seremos substituídos enquanto estivermos usando a boa e velha comunicação. Até porque é o que você falou, né? O Chacrinha disse muito bem, né? Quem não comunica se estrumbica. Eu acho interessante que hoje a comunicação, ela tem perdido um pouco, né, da sua essência, principalmente com essa questão dos emojis, essa abreviação das palavras, a própria gravação de áudio que você manda de qualquer jeito, né? E ouve na velocidade 2x, você nem percebe pronto, as nuances vocais da pessoa. E aí você começa a perceber o quanto é importante quando você vai passar uma informação. Porque passar informação, você pode transformar a vida que está do lado, a pessoa que está do lado, ou simplesmente você destrói a vida dela. Porque você, poxa, eu estou com um problema muito sério, você vai morrer. Pronto, você matou a pessoa. Essas técnicas são simples, ou precisa de fato ter um professor para orientar? Eu falo isso por quê? Porque tem psicólogos, nós temos muitos professores aí de faculdades, que eles têm algumas dificuldades de passar algum conteúdo. Eles já falaram. Mas, assim, muito mais também as pessoas para receberem. Então, parece que existem os dois lados, precisa também se atentar com essa questão da oratória e a comunicação se fluir melhor, né? Porque precisa ser algo que você repasse para alguém e ela receba muito bem, e ela também consiga transmitir da mesma forma, né? Porque isso é um trabalho, né, de contínuo e constante que vai acontecer a vida inteira. Como é que isso acontece? Porque você falou que do início da vida você tem muitos nãos e muitos sims, e aí você tem que preparar alguém para poder caminhar nessa vida, né? É simples, desde que você tenha alguém que você confie, que tenha experiência, que tenha massa crítica, que já viveu aquilo que você quer alcançar. Eu digo que você não pode levar alguém aonde você nunca esteve. Boa. Eu nunca estive lá. Como é que eu vou levar você para lá? Perfeito. Como é que eu vou te ensinar, por exemplo, a pilotar moto se eu não piloto moto e eu não tenho experiência? Eu nunca caí, nunca me levantei, nunca quebrei um osso. Eu não tenho experiência nesse sentido. Eu posso aprender a pilotar moto sozinho? Posso. Quais são os riscos? O que está envolvido? Quanto tempo vai levar? Qual vai ser o investimento? Vai demorar mais tempo? Vai, com certeza. Eu posso ser um bom piloto? Pode.
Pode. Você pode fazer o que você quiser. Você pode aprender a jogar tênis sozinho, futebol, o que você quiser sozinho. Mas em tudo, inclusive na área de empreendedorismo, quando a gente tem um mentor, um expert, alguém que já quebrou a cara, literalmente, em muitos cenários diferentes e que tem experiência em vários cenários diferentes, ele vai conseguir pegar na minha mão e me guiar muito mais rápido. Porque, claro, a gente sabe que o ativo mais valioso do mundo hoje é tempo. Depois da atenção. Porque se eu tenho atenção, eu tenho o seu tempo, claro, a gente faz negócio. Mas pensando em mim enquanto indivíduo, o meu ativo mais valioso é tempo. Então, se eu quero aprender uma habilidade, por que eu vou gastar tanto tempo de vida se eu posso encurtar essa distância com um expert que vai chegar lá e apertar o parafuso certo e me destravar? De repente, alguma coisa... psicossomática, alguma coisa ou no meu aparelho fonador, que eu não tenho massa crítica para perceber e que ele vai me orientar. Você vai ter que passar por um profissional assim, por uma fono, a gente vai fazer um trabalho assim, eu vou te guiar naquilo que você precisa e não ficar fazendo cursos por fazer o tempo todo e gastando dinheiro, tempo, investimento sem uma direção. Mas, de novo, é fácil, mas desde que você seja bem guiado. Fazer sozinho, particularmente, não recomendo. E não é puxando sardinha pro meu lado, pelo contrário. Eu faço um trabalho, eu tenho um podcast chamado Comunica Play, em que eu levo os meus concorrentes e colegas para entrevistá-los, para eles contarem as histórias deles, para eles terem voz. E eu não quero que as pessoas me procurem para fazer o curso comigo. Quero que procurem os meus colegas também. Sim. Aqueles que eles se identificam. Quem se identificar comigo, com o meu jeito de ensinar, como eu digo, com o meu borogodó, tá tudo bem. Quem se identificar com os meus colegas e quiser desenvolver a comunicação com eles, sejam bem-vindos. O que não dá é pra gente, num mundo acelerado como o que a gente vive, querer gastar 5, 10 anos para aprender uma habilidade que em alguns meses você pode aprender com um expert. Perfeito. Bom, pessoal, o Edgar, ele está conosco aqui hoje e vai voltar outras vezes para falar de alguns assuntos mais direcionados para você, empreendedor, você que precisa se posicionar, que esse posicionamento é muito importante. Edgar, como é que faz as pessoas chegar perto de você para poder conhecer um pouco mais desse trabalho, quem sabe, inclusive, até se tornar um aluno teu? Claro. Bom, eu tô nas redes sociais, eu tô no Instagram com @EdgarCaetanoOficial. O site da minha empresa é Ágoras Academy, Ágoras no plural, academy.com.br, ou o meu site pessoal, edgarcaetano.com.br, o meu podcast comunicaplay.com.br, em todas as plataformas os agregadores de podcast, no YouTube também. Então, Google Edgar Caetano, LinkedIn, Instagram, vai me achar, vai ser um prazer conversar com vocês. Eu gosto de interagir com quem me acompanha e vou lá, respondo as perguntas no direct. Meu WhatsApp também tá no link lá da minha bio do Instagram. Então, acessibilidade é um dos recursos, né? É uma das ferramentas da comunicação e eu me considero uma pessoa extremamente acessível porque eu gosto, de fato, de conversar com as pessoas, de me conectar com as pessoas usando a comunicação. Te agradeço mais uma vez a oportunidade de deixar aqui os meus contatos e um pouquinho desse conteúdo, né? Olha só, gente, para chegar em alta performance tem que chegar pelo menos no mínimo que ele falou. Mas a nossa ideia é que nós tenhamos sempre um especialista desse segmento que possa dar o caminho, né, para que possa as pessoas melhorarem, se não, de fato, tornar de alta performance. Edgar, muito obrigado pelas suas orientações. Hoje eu me sinto um pouco melhor, viu? Hoje estou mais equilibrado com relação a essa questão de postura. Mas eu tenho certeza que você vai dar muito mais insight para nós outros programas, porque nós temos um grupo e nós temos aí um propósito de ajudar empreendedores, principalmente os que estão começando a dar primeiras galgadas, para poder se posicionar. Porque antes, eu sempre falo, antes de você gerar um bom negócio, você tem que gerar uma boa relação. E essa boa relação se une pessoas. Eurico, você falou tudo, é verdade, a gente gera uma boa impressão, inclusive, logo de cara, para depois gerar negócios. Te agradeço a oportunidade, o espaço. Quero voltar sim, porque a gente nem arranhou a superfície do iceberg. Uau. E quando se fala de comunicação, a gente pode falar de comunicação na liderança, em casa, na família, nos relacionamentos, da comunicação audiovisual. Legal. Então tem aí ainda um iceberg para a gente explorar. Vai ser um prazer voltar e interagir com a tua audiência. Nós temos muita coisa, olha só, a nossa ideia de fato é alavancar essa ideia do empreendedorismo no Brasil, assim como o Chung teve anterior aqui para dar as orientadas, e você vai ser essa base para nós aqui. Então, prazer enorme você aqui, obrigado, um beijo no teu coração, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Estamos aqui para trazer a informação, mas também informação com relevância. Um beijo e até o próximo bate-papo.
Meu Deus, é muito bom! Bom, gente, e eu tenho uma dica para vocês. Quando vocês virem aqui no Pavlova, não esqueçam de pedir o café, ainda mais acompanhado com as minis pavlovas. Olha que delícia! E tem um mais lindo do que o outro. E também é uma delícia. E eu já vou degustar aqui pra vocês, viu? Olha que suspiros mais lindos. Suspiros recheados de chocolate. Depois de mostrar todas essas delícias para você, eu já aproveitei e já garanti o meu delivery, tá bom? Então venham aqui na loja e já garanto o seu. Um beijo e agora eu vou embora me deliciar. Olha, você que está acompanhando a programação da TV Barueri.live, a gente só traz dica bacana, dica boa. Olha só essa, Drogaria Kelly, localizado na Avenida Capitão César 743, Engenho Novo, Barueri. Tá precisando de medicamento? Procura lá o pessoal, são gente boa, o contato tá aí na tela, certo? Todas as informações eles entregam via WhatsApp. Olha só como é um atendimento personalizado. Vai na Drogaria Kelly, medicamento e pessoas altamente qualificadas para atender você. Olá, pessoal. Bom, o programa está excelente, com conteúdo interessantíssimo, mas eu não podia fechar o nosso conteúdo, o nosso bate-papo aqui, sem antes ter o nosso amigo aqui, o Johnson Shen, um especialista em startup. Ele hoje é COO da YouShark e também Head de Startups. Tudo bem, Johnson? Tudo ótimo, Eurico. Obrigado pelo convite para a gente poder falar de um tema que hoje está até um pouco de modinha, mas é legal a gente desmistificar algumas coisas, colocar um pouco na realidade, mas é sempre bom falar desse tema. Perfeito. Olha só, o Johnson é um grande especialista em startup. Primeiro, com o tempo que eu conheço do Johnson, ele atua no desenvolvimento, né, no crescimento, até mesmo na jornada da startup. Johnson, eu vou começar já com a pergunta de 1 milhão. Como é que se torna uma empresa se torna uma startup? Alguém se torna uma startup a partir de um sonho? Como é que começa tudo isso? Oi, Eurico, eu costumo explicar que startup, no fundo, é um CNPJ como qualquer outro. Tá? Inclusive, muitas vezes você nasce como uma MEI e tá tudo bem. Perfeito. Né? O que muda é o modelo de negócio. Tá? Por quê? Porque ele precisa... hoje a gente pode ter, por exemplo, uma padaria, que é um CNPJ, um negócio, só que, por exemplo, o Joaquim, ele tem... ele começou a servir refeições na padaria dele, né? Para começar a pegar o pessoal do horário do almoço. Aí no dia seguinte surge um call center no prédio do lado. Todo aquele pessoal desce 100 pessoas e querem comer na padaria. Ele consegue atender? Difícil. Não consegue. Então, ele vai precisar fazer o quê? Primeiro, talvez alugar o imóvel do lado, fazer uma reforma, colocar mais mesas, aumentar a cozinha, mexer no cardápio para poder atender esse fluxo. Né? A startup não. A startup ela tem um conceito muito forte que a gente chama de escalabilidade, que no dia seguinte ela consegue atender de 10 ou 100 mil usuários. Né? Porque através da tecnologia você consegue fazer escalabilidade e hoje com servidores cloud, né, que é na nuvem, né, você não tem mais aqueles servidores numa sala todas, né, que você tem que ficar lá atualizando o Windows ou Unix e tudo mais. Não. Hoje você consegue com um puxar de um botão aumentar mais processador, mais memória. Então eu consigo hoje desenvolver soluções que atendam muita gente em pouco tempo. Por exemplo, o Uber mesmo, antes mesmo de ele começar a fazer internacionalização, acho que eram 40 pessoas na sala, entendeu? Então você não precisa... isso daí, inclusive, é a beleza. Quanto menos você conseguir
com menos você fizer mais, você atrai até mais investidores, que é uma coisa que a gente pode falar depois. Mas no fundo é isso, é um CNPJ como qualquer outro. O que você precisa ser é disruptivo, né? E a gente tem alguns tipos de inovação. A gente tem a inovação disruptiva, incremental, né? E radical. Então, eu posso fazer só pequenas mudanças em coisas que já existem. E o que é cada uma dessas coisas? Ó, vou dizer, por exemplo, incremental. Tem uma coisa que já funciona, né? Todo mundo já está acostumado a usar, mas eu enxerguei alguma determinada dor, de uma necessidade de um determinado público que ninguém está olhando. Então, eu começo a atender esse público, né? Então, por exemplo, imagina que agora a gente já tem uma inovação que é o iFood, não, o Uber, por exemplo. Aí, uma pessoa fala assim, olha, na periferia, às vezes o Uber não chega, ou ele não consegue transitar com facilidade lá. Né? Isso serve até para os deliveries, né? Que é um pouco complicado. Mais ainda, comunidades. Né? Exatamente. E aí você tem o quê? Por exemplo, a Ubra, que é o Uber da Brasilândia. É a última milha, né? Entendeu? Então ele cria aquele conceito em cima de algo que já existe. Ele não foi disruptivo, assim, não foi um negócio radical, mas ele criou e entendeu um nicho. É o incremental. Exatamente, né? Então, o radical é uma mudança que às vezes você cria você já tem várias soluções e de repente você cria alguma outra que sai um pouquinho da linha que a sua empresa já possui, né? Às vezes a gente fala até de um termo de spin-off, né? Que eu crio quase uma segunda empresinha dividindo, né? Uma vertente ali, né? Exatamente. Puxadinho. Né? O caso melhor é a própria Magazine Luiza. Eram lojas tradicionais, né? Ali o meio de aí eles criaram o Maga Labs, se me lembro bem. E lá eles tinham autonomia para desenvolver sem se preocupar com meta ou qualquer coisa assim. E eles desenvolveram, incubaram e transformaram, criaram todo esse conceito da Magalu que acabou virando o carro-chefe da empresa. Né? Interessante. Então, você já tinha, né, o conceito todo, mas você acaba puxando por uma outra vertente. Né? Então, ela radicaliza um pouco isso. E a disruptiva é você criar alguma coisa que ninguém nunca viu. Outro dia eu estava vendo uma coisa sensacional, que era um exoesqueleto, né, que é uma roupa que você põe para pessoas que tiveram AVC, que têm esclerose múltipla. Por uma hora, ela vestindo essa roupa, por uma hora ela anda como uma pessoa normal. Que legal. Entendeu? Então, por exemplo, né, uma colher que para pessoas que têm algum tipo de Parkinson, por exemplo, né? E ela consegue amortecer toda essa vibração. Nossa, e a pessoa legal. pode se alimentar normalmente. Isso já começa a ser disruptivo, porque ninguém nunca pensou. É uma coisa completamente maluca, né? Então, a gente fala, por exemplo, de uma disrupção. O próprio Uber mesmo, quando ele entrou no mercado de táxi, e quem imaginaria que você entraria num carro de um estranho para te levar num lugar? Airbnb, quem imaginaria que você poderia alugar um quarto da sua casa para outra pessoa? Então, essas coisas são disruptivas, ela quebra muito do conceito. Às vezes, isso é um problema. Às vezes, você é tão disruptivo, tipo o nosso amigo lá, Gurgel, na época dele, que é claro que tem outras, vamos dizer assim, outras coisas nos bastidores, mas ele era muito disruptivo para a época dele. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Então, às vezes, a sociedade não está preparada ainda para essa disrupção. A gente fala muito de metaverso agora, não é bonito falar de metaverso? Sim. A gente teve lá a Second Life alguns anos atrás. E por que não funcionou? Exatamente. Entendeu? Porque eles não tinham conseguido criar, né, o conceito de comunidade. Né? A tecnologia ainda não estava muito boa e preparada para isso, mas ela surgiu há bem mais tempo. Né? Então, esses são, assim, pontuando um pouquinho mais o conceito de inovação. Entendi. Deixa eu pedir para vocês. Oi, Rosana. Gente, só dá um tempinho, porque senão atrapalha aqui. Tá. Bom, voltando com o assunto ainda de disruptivo, eu acho muito interessante, porque sempre a gente ouve falar de startup assim. Startup é um barquinho e uma empresa é um grande transatlântico. Startup, você tem algumas modificações, ela tem algum problema, ela vai lá, volta para o ponto de partida, ela é disruptível, né? Então ela acaba fazendo uma pivotagem e volta de novo para o mercado.
uma empresa demora muito tempo para isso. Isso é folclore ou é verdade? Assim, porque às vezes você fala assim, tem startup que hoje ela já é uma mega empresa, né? Ela começa pequena, mas ela, em poucos passos ela se torna uma mega empresa. Isso é um folclore? Ou, de fato, uma startup ela tem essa facilidade de ela ir pivotando até que, de fato, ela se torne grande? Eu diria usaria até uma outra analogia que a empresa, né, principalmente as grandes e já bem estabelecidas, elas são como se fosse um elefante numa loja de cristais. Boa. Qualquer movimentinho que eu fizer para um lado ou para o outro, eu tenho que olhar para todos os lados para ver se isso não vai haver algum impacto. Perfeito. Entendeu? Então, eu não posso fazer como uma startup que a gente até incentiva, que é errar rápido, né? Corrigir rápido e voltar para a linha de batalha. Então, a startup incentiva muito isso e quebra um pouco do conceito do passado, que a gente tinha muito de, sabe, você não pode errar, Não pode, sabe? Você tomava e era penalizações. muito imperativo, né? Não Exato, pode errar. É difícil não errar, né? Exatamente. Né? Então, hoje, a startup, ela tem que errar rápido, por quê? Porque a gente fala muito que 4 meses de uma... 4 meses de uma empresa é 1 mês de uma startup. A startup, a vida dela, ela assim, ou ela vai dar muito certo ou ela vai morrer cedo, porque a gente tem a questão do Vale da Morte, que a gente fala, né? Então, chega aí, 2 anos, mais ou menos, e até às vezes antes, a startup, ela é desafiada para saber se o MVP, né, o modelo de negócio dela, a dor que ela se propôs a resolver, tem gente que está disposta a pagar por isso? Porque, né, às vezes a gente tem startups que tem uma base gigante de usuários, legal. Aí ela fala assim, e agora, né? Como que eu consigo começar a tirar dinheiro desse cliente? Esse é um desafio grande. Muitas delas já têm esse valor porque ela tem uma base grande de usuários, mas às vezes, ela não sabe monetizar. A gente até brinca um pouco do próprio... Lembra de um joguinho que foi febre, que é o Pokémon GO? Opa. Né? Todo mundo jogava, entendeu? Mas a empresa, ela não conseguia gerar grana. Exato. Entendeu? Ela não conseguia faturar, né? Então... todo mundo usava, todo mundo jogava, mas ela mesma não conseguia se capitalizar. Então, às vezes, você precisa entender também em que momento você vai virar essa chavinha. Boa. Se você se decide, né, aumentar a base de usuários. Né? Então, a startup, ela tem que se testar nisso. Às vezes, ela até já ficou grande, tem muita gente usando, mas às vezes, ela pivota, ela fala assim, pivotar, né, que é mudar completamente seu negócio, fazer um 360, porque ela fala assim, não consigo tirar dinheiro dessa massa. Perfeito. Aí eu vou ter que repensar o meu modelo de negócio. Exatamente. Tá, então... A dor existe, né? Mas muitas vezes aquela forma que está sendo feita não está adequada. É isso, mais ou menos? Exato. E até só complementando, né, que o Alex, numa das entrevistas, ele falou de você buscar mentores, pessoas experientes, porque essas pessoas, talvez elas não até conheçam tanto desse mundo de startups. Mas ela conhece muito bem, às vezes, do negócio e da dor que você quer atacar. Perfeito. Então, ela vai falar assim, várias empresas já fizeram por esse caminho. Isso aqui as pessoas não vão enxergar sentido em pagar por isso. Então, um mentor experiente vai te ajudar também a ter alguns insights. Nossa, isso é show. Inclusive, assim, hoje nós estamos ouvindo muito, né, Johnson? Você que... O Johnson, gente, olha só, pelo que eu conheço do Johnson, eu tenho telas e telas de 80, 90, até muitas vezes menos, né? De startups recebendo mentoria do Johnson, né? O volume até é estrondoso. Mas, assim, o que nós percebemos? Que, de fato, é só um insight, às vezes, só um detalhe, só uma informação que a pessoa ela consegue dar um passo e começar a vencer. É mais ou menos isso. A mentoria consegue tirar, muitas vezes, a pessoa do seu ponto de inércia e dar o primeiro passo, o mentor, para a startup. Ou não, precisa ter um pouco mais de gancho para isso. Eu gosto mais do tipo de mentoria provocativa. Tá? Não aquele mentor, assim... Faz isso, né? Não, aquele que só fica incentivando. Vai lá, está indo certo. Não. O mentor, ele precisa... fazer você pensar. Ele tem que conseguir fazer perguntas poderosas para você falar assim, nossa, não tinha pensado nisso. Perfeito. Entende? Então, um mentor eficiente não é aquele que vai falar mais do mesmo, te dar exemplos que você já viu em vários vídeos da internet ou leu em algum livro. Não.
Ele tem que ter capacidade, por isso que a experiência é importante, tem que ter capacidade de fazer você refletir e falar assim, será que eu estou indo no caminho certo? Tá? E ele não é o dono da verdade. A ideia é ele fazer você refletir sobre o assunto. E até falo muito que... Porque a ideia, muitas vezes, da startup, para começar, eu sempre falo que você tem que ser um bom observador. Porque você olhando o mundo à sua volta, você vai olhar e falar assim, nossa... Quantas vezes você já viu uma startup que disse que você olhou e falou assim, caramba, por que eu não pensei nisso? Né? E ela tá valendo milhões. É verdade. E coisa simples às vezes, né? Exato. E a gente... Por isso que você tem que ser um bom observador. Você olhar e falar assim, cara, tem um pessoal aqui que tem dificuldade, por exemplo, de estacionar na cidade. E aí, nessa região especificamente, pô, será que eu não posso pegar o papelzinho do Sem Parar, do Zona Azul? É um negócio complicado, tem que ir na banquinha, depois tem que ficar trocando. Pô, por que não fazer um aplicativo? Começa. Então, às vezes, de uma dor sua, você começa a olhar, mas aí você tem que começar a fazer o quê? Perguntas, pesquisa de mercado, para saber se as pessoas também têm essa dor. Porque às vezes é só você que gosta de comer alho, e aí você vai fazer, chamar os seus amigos, vai fazer, ó, fiz aqui todos os pratos à base de alho. Verdade, interessantíssimo isso. Johnson, vou entrar num assunto agora que eu acho que é um pouco mais delicado, que tem muito a ver com a parte de investidores, que é o equity, né? Todo investidor, ou quem vem como mentoria, ou vem como ajuda, né, nesse momento que a startup está chegando, sempre está olhando a questão ou de apoio de desenvolver a startup, ou ele vem com equity. O que significa equity que vai atuar com startup? E que momento que uma pessoa entra, um investidor anjo, um investidor, de fato, que vai poder caminhar com essa startup. Explica um pouquinho mais desse cenário, porque eu percebo muita dúvida ainda com relação não só com as startups, mas também com o próprio investidor. Ele não sabe que momento que ele vai entrar, se ele vai entrar como sócio, se ele vai entrar como equity, que basicamente são momentos diferentes, ou se ele simplesmente ele vai olhar a startup e vai esperar um tempo e falar assim, eu vou colocar um dinheiro, se não der certo eu tiro e acabou. Como é que ele consegue saber o momento certo de entrar numa startup? Eu diria primeiro, eu daria um passo para trás antes, que é o seguinte. A startup, para ela crescer de maneira rápida, né, ela acaba queimando um pouco de dinheiro. O que a gente fala queimar dinheiro ela faz testes aplicando tecnologias que ela não sabe se aquilo vai dar certo. Entendeu? Então, é quase que um fundo perdido, né? Quando ela pega dinheiro de investidor. Então, ela precisa de mais capital às vezes, porque determinadas tecnologias são mais caras, mão de obra especializada é um pouco mais cara. Então, ela não consegue só no amor chamar todo mundo para abraçar a causa dela. E aí é a hora que ela começa a querer buscar um investidor. E os primeiros, a gente fala muito que são os family friends, né? Fala fools, que são os tolos, mas eu acho que são aqueles que são os sonhadores junto, que são a família. Então, eles acabam te ajudando com algum dinheiro numa fase inicial. Ou você faz, que a gente chama de um termo bootstrap, que é você rodar sozinho. Perfeito. No começo, tá? Fez alguma economia ou tenta enxugar os custos e rodar no máximo possível para validar a ideia. Depois que você tem alguma coisa um pouquinho mais formada, já conseguiu entender que tem público que está querendo, tem usuários, pessoas reais usando e não só amigos, aí você pode começar a procurar um investidor, que esse é o investidor anjo, que ele procura nas primeiras fases. Tá? Então ele vai colocar lá de 100 a 300 mil, agora está subindo até um pouco mais o ticket, até 500 mil. Ele, nessas fases iniciais, ele te ajuda a dar aquele fôlego, né, para você poder continuar acreditando nisso, mas aí não vai pôr dinheiro para pagar salário seu, dos sócios. Claro. Tá? Desculpa, se você quer começar a empreender, né? Empreender já é difícil, empreender com startups é maluquice quase. Então, você vai passar por um período e o investidor não vai pôr dinheiro para pagar seu salário. E sim para investir em maquinário, em equipe e tudo mais. E aí você vai ter que provar para ele que você vai saber usar esse dinheiro. Então não é só pedir dinheiro, mas sim explicar muito bem sobre como em que você vai investir aquele dinheiro. Perfeito. Tá? Beleza? Até aí tudo bem. E aí eu vou subindo de fases, porque conforme o meu faturamento vai crescendo, meu negócio vai ganhando outras proporções, eu já procuro outro nível de investidor. Só que aí o cuidado é que dependendo do erro que eu cometo na fase inicial, eu mato todas as outras. Perfeito.
Por quê? Que é o conceito do equity. O equity é um percentual do seu negócio que você vai ceder em troca de um valor, Investimento. tá? Do investimento. Se você não souber calcular bem isso, e a gente usa até um termo que é cap table, que é como estão estruturados os percentuais de cada sócio, de cada investidor, né? As proporções, tá? E se você, por exemplo, numa fase inicial, sei lá, eu dou 40% para o investidor anjo, quando chegar na próxima rodada, o outro investidor vai falar assim, tá, legal, eu vou te colocar aqui, sei lá, agora estou uma rodada de 1 milhão. Eu vou colocar aqui, se eu pegar 30% do negócio, né, você já se torna minoritário. Exatamente. E aí pensa no seguinte, vai chegar uma hora que os fundadores vão estar tão diluídos, estão com um equity tão pequeno, que eles começam a falar assim, pô, acabei virando empregado do meu próprio negócio. Entende? E ele não consegue mais fôlego para a próxima rodada. Então eu sempre recomendo, olha, tenta no máximo ceder até 20% de equity. 15 a 20, sabe? Por quê? Porque aí você deixa margem para as próximas negociações. E aí o próximo investidor vai fazer o quê? Provavelmente vai tirar aquele investidor anjo. Aí tem aquele famoso que a gente chama de exit, que é a saída do negócio, embolsei o dinheiro, tá? Porque a fase do investidor anjo ela é muito arriscada. Claro, na ideia praticamente. Né? Exato. E aí, esse negócio de, não deu certo, vou tirar o meu dinheiro, desculpa, não tem. Já foi. Entendeu? A vantagem é que hoje existem leis que protegem o investidor anjo para que, em caso de falência do negócio, ele não seja afetado. Isso é muito importante. E ele entra no contrato social da empresa? Não. Não, né? Não é recomendado Tá. você entrar como sócio. E sim, que a gente fala de mútuo conversível. Tá. Então eu tenho um percentual que, quando chegar um determinado momento, existem prazos também que você define, tipo 3 anos, 5 anos, que eu possa converter isso em um percentual real na empresa. Aí eu entro no quadro societário. Tá? Mas antes disso, nem é recomendado. Entendi. Porque é uma aposta e né, Claro. não faz sentido. Então, muitos investidores eles, são protegidos por causa disso. Nossa, que interessante. E nessa jornada também nós temos as aceleradoras, né? Que elas entram no momento, dependendo do momento da startup. A aceleradora hoje ela faz um pouco desse processo também resguardado com algumas ações que possibilitam a startup dar alguns passos melhores. O que seria a aceleradora e como que ela atende a startup em sua jornada? Eu diria que tem vários tipos de modelos de aceleração. Tá? Eu tenho algumas acelerações que são fomentadas por órgãos governamentais. Tá? E aí elas não pegam equity, porque tem apoio. Tem outras que elas pegam percentual de equity para ajudar a fazer a aceleração, mas também não põem dinheiro. Tá? Mas o aporte de ações, de mentorias. Que a gente às vezes até chama de venture builder. Sim. Né? Por quê? Porque é um cara que ajuda a construir, então às vezes ele tem mão de obra, de tecnologia, de marketing, que ele acaba aportando para você não ter esse custo. Então Perfeito. isso tem um valor. É uma forma. E tem outras aceleradoras que, além de elas ajudam no programa de aceleração, que é ajudar a maturar e provocar o seu negócio e ajudar até na parte comercial, e também aportam dinheiro. Tá? Então, existem vários modelos. Mas todas elas são importantes no ecossistema porque elas ajudam você a pegar na mão, literalmente, e tentar levar para o outro lado. Normalmente, elas duram de 6 a 1 ano. Tá? Só que aí você não corta o cordão umbilical, você continua ligado a eles, né? Vai receber mentoria, eles vão te ajudar porque muitos deles vão ter equity do seu negócio. Então, ele vai participar junto. Perfeito. Até nas negociações. Rodadas de negociação, que às vezes você é meio cru, né? Você nunca sentou com um tubarão. Perfeito. Esses caras vão te ajudar muito nessa negociação. Entendi. Então, é muito, muito válido. Nossa, e hoje em dia, isso é legal. Existem algumas aceleradoras mais genéricas, mas existem outras aceleradoras mais específicas. Então, elas focadas em logística, focada em agro, focada em saúde. Então, qual que é a vantagem disso? É que o corpo de mentores, eles são especialistas naquele segmento. Exatamente. Lembra aquela história da experiência? Aquele cara vive e respira aquilo todo dia.
Então ele vai te dar alguns insights que com certeza você não deve ter pensado. É engraçado isso, né? Porque assim, o especialista hoje que você fala é o cara que já viveu aquela vida, que passou todo aquele tempo naquele segmento. E você vê que hoje está muito aliançado, vamos dizer assim, a startup com o especialista, né? Que vai ajudar nessa jornada. E as aceleradoras têm ajudado essa questão da composição, a parte tributária, de marketing, né? Financeiro. Mas o que de fato a aceleradora espera? Que ela se torne um unicórnio, que agora tem um novo nome, agora não só unicórnio, tem outros nomes. De fato, que ela seja a startup. Como é que chega nesse ponto de ser a startup que seja diferente, aquela número 1, de fato, que atingiu o valuation que se esperava dela? Exatamente isso, é atingir o valuation e não ser necessariamente unicórnio. A gente tem criou-se um glamour por muito tempo de buscar unicórnios. Verdade. E aí quando veio, infelizmente, a pandemia, muitos deles foram testados. Por quê? Porque às vezes você está naquele modelo de blitzscaling, né, que é queimar caixa, cash burn, queimar e crescer loucamente. Quando o dinheiro acaba. E aí, o que você faz? E aí? Entendeu? E aí Verdade. começa aquelas demissões em massa, Sim. que surgiram muito no mercado. De startups, algumas delas até começaram a entrar em recuperação judicial. Né? Unicórnios, estamos falando de unicórnios, startups que valem mais de $1 bilhão de valuation. Então, por quê? Porque ela não se preocupou em fazer uma gestão adequada de caixa, ela ela só queria crescer, porque achava que o mundo nunca iria Dá um revés nela. ter uma situação dessa. Aliás, ninguém estava preparado. Mas surgiram as startups camelo. Sim. Porque o unicórnio é um bicho imaginário, né? E o camelo, o que ele faz, né? O camelo, ele bebe muita água, ele armazena muita água e ele consegue andar por longos trajetos no meio do deserto, e quando ele encontra um oásis, ele ainda tem pique para fazer uma corridinha para chegar na água. A startup camelo é exatamente isso, é quando a gente começa a falar muito de break-even, né? Sabe, de você ter o fluxo de caixa um pouco mais equilibrado e as contas começam a fechar no mês, né? E quando vem uma crise dessas, você tem caixa para suportar mais do que os outros. Perfeito. Né? E quando o mercado começa a voltar, e sempre volta, ele volta muito forte, porque fica uma demanda represada. E esse cara que suportou esse período, ele deslancha, porque os outros estão tentando se recuperar. Ele só pisa no acelerador. Então, a startup camelo, ela é isso, ela vai... O tempo que for a estrada no deserto que eu precisar andar, eu vou aguentar. Tem reserva dela ali, né? Tenho reserva. Então, esses conceitos são interessantes. Cara, nós vimos aqui que existem muitas startups sendo criadas e nascem muitas, infelizmente tem o Vale da Morte, que algumas ficam no meio do caminho. Natural, né? Porque é um processo. Mas hoje o Brasil, Johnson, tem um grupo muito grande de startups, né? Em várias aceleradoras. O que você acha que qual é o momento agora para essas startups? Nós estamos vendo um pós-pandemia que se nasceu muito startup de soluções magníficas. Então, nós vemos aí muita questão de transporte, de logística, questão de saúde, de alimentos, né? Você mais que ninguém sabe disso. Mas você percebe um nicho que ainda tem uma carência de se criar startup? E a segunda pergunta, é o momento de começar a criar startup mais ainda, porque nós estamos caminhando para o final de um ano e começar um novo ano que depois pós eleição de presidência. Como é que você acha que esse cenário vai contribuir? É bem interessante essa pergunta, Eurico, porque no fundo, enquanto tiver dor, enquanto existir algum problema, pode surgir uma startup. Boa. Tá? Então, não importa em que época, tem muita startup, mas ao mesmo tempo o mercado ele vai limando. Elas vão morrendo, porque elas não atingiram a dor ou o empreendedor não era bom. E normalmente a gente aposta muito no empreendedor quando a gente vai investir na startup. Então porque é o empreendedor que é o diferencial, né? Exato, porque ideias todo mundo tem. A diferença é quem que é bom para executar. A gente fala muito de alta performance. Uau. Entendeu? Quem que é bom, né, para ter capacidade de executar, Então, porque vai ter dia não adianta bom, eu querer ter a ideia, tem que ser bom para executar. A gente fala, no momento que você tem uma ideia genial, 5 pessoas no mundo estão tendo exatamente a mesma ideia naquele instante. Verdade. Agora, quem que vai
realmente pôr em prática. Perfeito. Né? Então, por isso que enquanto tiver pessoas inovadoras, com coragem de fazer, se testarem e empreender, né? Porque é muito de perfil também. Tá? Existem pessoas que gostam do emprego tradicional e está tudo bem. Claro. A gente precisa de todos os perfis. Mas existem pessoas que têm um perfil mais empreendedor, elas querem desbravar, né? E aí elas acabam indo para o mundo das startups, que é um pouco mais disruptivo, mais dinâmico. Tá? E agora, falando em termos de categorias, hoje já são abrangidas muitas categorias. Então, eu procuraria mesmo em cima de uma dor, de um problema que você enxergou, não importa qual seja. Ah, tem muita startup de agro. Te garanto, cada dia eu vejo uma solução mais incrível que a outra. Verdade. Tá? Mesmo. Então, É verdade mesmo. Então não se prenda a isso. Esse é o ponto principal, né? E em relação ao mercado, por exemplo, brasileiro, só para você ter uma ideia, aqui no Brasil a gente concentra mais de 70% das startups da América Latina. 70%. Então, oportunidade E mais de mesmo. 77%, para ser mais exato. E mais de 70% do investimento em startups é feito aqui. Nossa. Na América Latina, né? Então, aqui tem oportunidades. E Brasil, dor não falta. Sim, exatamente. Então, independente de eleição, isso daí não vai fazer diferença, porque aquela dor sempre existiu e entra governante ou sai governante, muitas delas permanecem. Enquanto não vier alguém criativo e provocador para entrar e tentar resolver aquilo, ela vai continuar. Johnson Shen, um especialista em startups. A gente fica aqui, a gente vai falar muito para você, mas olha só, empreendedorismo é esse volume de informação que a gente está trazendo aqui. O Johnson, só para o pessoal saber quem é um pouco o Johnson, das histórias que você tem, que particularmente nós passamos algumas jornadas juntos. Conta um pouquinho da tua trajetória, até para que as pessoas possam saber. E além de tudo isso, assim, como é que você chegou onde você está hoje, porque é uma história de sucesso, para chegar onde você hoje, para ser um dos maiores avaliadores de startup, não posso dizer do Brasil, mas no mundo. Não, imagina. Obrigado, viu, pelas suas palavras, Eurico. A minha carreira foi sempre focada no mundo da consultoria. Então, e na área de tecnologia. Eu comecei a programar desde cedo, só para ter uma ideia, com acho que 12 anos. 12 anos eu estava dando aula numa... 12 anos? 12 anos, dando uma aula, na época, vixe, era Basic, era Apple, não esse Mac, nada disso, era um outro tipo de computador. A gente dava DOS, né? DOS foi depois. Basicamente era Basic, algumas linguagens de banco de dados e tudo mais, numa escola de um coreano. Né? Nossa. Chamava Yoon Lee, lembro até hoje. E aí eu comecei lá porque eu não tinha dinheiro para ter acesso a computador. E era uma maneira de eu ter acesso. Então, praticamente eu nem recebia por isso, mas eu tinha a oportunidade de ter contato e aprender. Perfeito. Né? Aí depois eu fui seguindo uma carreira mais corporativa, né? Que é todo jovem, na época a gente começava a trabalhar cedo e eu não vejo problema nenhum nisso. Aí a gente começou a trabalhar eu comecei a trabalhar como office boy, né? E aí fui crescendo dentro de uma companhia, aí já era uma companhia japonesa, né? E aí eu trabalhei lá por 10 anos, eu sempre tive poucos carimbos na carteira, né? Trabalhei lá por 10 anos e eu saí, fui trabalhar um período na IBM, né? Tudo em programação, com tecnologia, né? Desenvolvimento de software. Depois eu fui para a Accenture, onde eu fiquei mais praticamente 10 anos também. Accenture, só para o pessoal saber. A Accenture é uma das maiores consultorias hoje do mundo, tá? É uma das que estão melhor posicionadas também nesse setor de transformação digital e tudo mais. Então, lá eu tive a oportunidade de viajar para vários países, conhecer outras pessoas e outras tecnologias e culturas. Isso foi abrindo a minha mente também, né? E aí, em um determinado momento, por questões pessoais, eu saí de lá, fui para uma outra consultoria menor e comecei porque eu precisava de tempo, né? Era uma questão familiar, aí eu precisava acompanhar mais. E aí eu comecei, um amigo meu me chamou, falou assim, cara, eu tive uma ideia genial, sempre assim. Sempre. Né? E é genial sempre, né? Sempre é genial. Aí ele me contou tal de um negócio extremamente disruptivo, que era a gente criar uma alternativa ao sem parar.
Olha que maluquice. Que isso. Né? Então, aí começamos a sentar, pensar, e foi quando eu comecei a fazer a minha primeira startup. Legal. Isso com quantos anos? Isso eu já tava velho, já tava, sei lá, eu acho que faz o quê? Eu tinha 30 anos. Caramba, não tem tanto tempo. Né? Aí eu montei essa primeira startup, 32 anos, eu acho. Aí eu montei essa primeira startup junto com Que é esse os amigo tags meu. lá do similar ao separado. Exatamente, através de Bluetooth. Só que aí entra aquela história de disrupção enquanto o mercado ainda não está preparado. Exato. Porque eu usava Bluetooth e naquela época a mentalidade era, se eu deixar o Bluetooth ligado no celular, come É bateria. verdade. Aí as pessoas não deixavam ligado. E aí o trabalho, imagina o cara fosse chegar no sem parar e tem que parar. Acionar. Não é mais sem parar, né? Ele tem que ligar o Bluetooth, se conectar, não fazia sentido. Além disso, existiam algumas barreiras era um conglomerado, tinha um grupo muito forte que dificultava a entrada e tudo mais. Aí a gente parou e falou assim, vamos para o mercado de alimentação. Usar o mesmo conceito, aí eu pivotei. Tá, Olha só, eu senti na pele isso. Legal. Eu pivotei, fui para o mercado de alimentação usando esse mesmo conceito. Então seria um meio de pagamento que hoje, nossa, seria maravilhoso. Maravilhoso, Teria bombado na pandemia, porque eu só me aproximaria do restaurante, aí ele abriria o cardápio relacionado àquele restaurante, eu fazia os pedidos e ele já pegava. Isso, né, naquela época. Tudo através de aproximação. Aí eu me esbarrei num problema que era a integração com o meio de pagamento. Os PDVs. Naquele tempo, que hoje Naquela é época. bobagem. Exatamente. Naquela época, cada franquia, rede franquia, ela tinha um PDV diferente, um fornecedor diferente. Para integrar nele, aí tinha algumas barreiras, às vezes o cara não queria, às vezes era pequeno demais, sou uma startup, eu nem existo, né? Então, começamos a apanhar Até o muito conceito de disso. startup era novo também. né? E aí, eu falei assim, putz, tá bom. Aí paramos, deixamos na geladeira isso. Só que eu continuei respirando e convivendo com startups. Eu fui convidado pelo Sebrae, vários programas de aceleração, incubação, para ajudar. E eu comecei a fazer mentorias. Perfeito. Fui gostando disso, fui vivendo isso. Ajudei um amigo meu, Reginaldo, que tem um programa de TV, Batalha das Startups. Eu ajudei no programa na fase de seleção da primeira temporada. Selecionar essas startups, avaliá-las e... toquei o programa de aceleração também, né? Então, junto com um outro consultor, né? E aí a gente, quando terminou, o senso de dever cumprido foi quando no Demo Day, no dia de encerramento, você vê as startups até chorando nos depoimentos. Legal, demais. Aí a gente sente que valeu a pena. Depois disso eu acabei entrando, ajudando uma outra startup e hoje eu estou numa startup que investe em startups. Startup, que legal. Através de quê? De uma coisa bem disruptiva que é tokenização. Então ele capta dinheiro legal. de investidores do mundo todo através de tokenização para investir em outras startups. E eu legal. sou responsável hoje por desenvolver o sistema para fazer a avaliação e votação da comunidade. Aí Você é o CEO lá depois. Isso. Né, que é o YouShark. E aí a gente está crescendo de uma maneira assustadora. Então o mercado de startup está aberto. Tá muito bom. E dinheiro está na mesa. Aí tem até uma pergunta que você falou. O dinheiro está disponível, mas o dinheiro alto, mais ou menos. Por quê? Porque a questão de economia, taxa de juros alta, o que acontece? O pessoal, em vez de colocar num negócio que eu não sei se vai dar certo, deixa lá na renda fixa, lá no investimentinho que está pagando 13%, 14% ao ano. Já o investidor anjo, o dinheiro é menor, o risco dele é um pouco menor. E ele consegue se arriscar nesse negócio. Então, o capital de investimento anjo tem crescido muito. Grupos de investidores anjo. Então, às vezes, um sozinho não consegue entrar, mas cada um entrando com 50 mil, eu monto um grupinho e entro para aportar naquela startup. Isso tem surgido muito. Crowdfunding para investimento em startups. Então, esses conceitos de comunidade, de grupos, esse dinheiro está disponível. O dinheiro grande mesmo, dos dezenas de milhões, esse está um pouco mais difícil nessa fase. Entendi. Perfeito. Bom, pessoal, vocês viram que o Johnson é um especialista no assunto, conhece bem dessa situação de startup, além de ser um grande amigo. Johnson, eu quero deixar aberto para você aqui o canal, nosso programa, que vamos falar outra vez de startup, até porque nosso quadro é inovação em ação.
Então, a ideia é que aquela pessoa que tem dificuldade ou está aqui interessada, ou já está lá, elas conheçam esse conteúdo e possa tomar decisões e aí tomar o seu rumo. E aí você, com certeza, é o nosso especialista nesse assunto aqui. Te agradeço muito por estar conosco aqui e vamos combinar para você voltar outras vezes para trazer outros insights muito mais importantes, porque nós temos muito assunto para falar, né? Questão financeira, como adquirir dinheiro, como entrar com o investidor. Eu tenho que ser, um largo assunto para se falar aí. Obrigado, meu irmão. Obrigado muito pelo seu bate-papo aqui. Olha, Eurico, eu já acompanho a sua jornada há muito tempo. Obrigado. Eu sei que você é um cara de conexões, que domina muito bem o network, na marra. Inclusive, eu falo para as pessoas que estão assistindo, vocês, independente que área você seja, você precisa desenvolver network. Nem que seja você como funcionário na empresa. Uma hora você vai querer mudar de emprego. Se você não tiver construído ou desenvolvido seu network, provavelmente alguém que estava com uma vaga legal não vai te encontrar. Tá? Da mesma forma que você monta um negócio, você também vai apanhar em buscar clientes. Porque o relacionamento, um indicando o outro, isso faz bem. Então, o Eurico é mestre nisso, né? Aprendo muito com ele e estou sempre à disposição para a gente falar. Eu amo falar sobre esse assunto e eu quero cada vez mais poder levar isso para as pessoas e elas terem um pouco mais de consciência que não é um mar de rosas. Existe gente que ganha dinheiro? Existe. Existe muita gente que está conseguindo viver do seu próprio sonho? Com certeza. Mas tem muita gente que quebrou também. Então você, sabe, essa história, a mensagem final é essa história de queima a ponte, sabe, mergulha de cabeça. Peraí, você tem reserva? Porque a sua startup não vai te dar dinheiro no começo. Exatamente. E vai por um bom tempo, entendeu? E talvez ela nunca dê dinheiro, porque talvez você descubra que a sua tese estava totalmente errada. Então, você precisa ter uma reserva para que caso você perceba que tomou a decisão errada, você tenha fôlego para poder retomar e voltar para o mercado normal. E não tem problema nenhum nisso, tá? Perfeito. Mas não seja, sabe, não vai na onda de pessoas que às vezes dizem, não, queima a ponte, mergulha de cabeça. Peraí, entendeu? Não precisa ser assim. Você consegue ir construindo, validando part-time, aos poucos, sabe? Pegando metade do seu período. Aí você é aquela história, né, meu? Quer desenvolver um plano B? Tem que ralar mais. Trabalhar à noite, trabalhar nos finais de semana. Mas não faz a mudança radical sem ter um pouco mais de certeza. É isso. Uau, gente, essa dica, você que está começando agora, empreendedores, né? O pequeno empreendedor, a startup, tudo é a mesma coisa. O que importa é quem está direcionando você. É isso, Johnson? Johnson, conte sempre com a gente. Vamos voltar outras vezes aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto, porque nós vamos desenvolver um conteúdo muito voltado para esse tipo de empreendedor. E, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você volte mesmo para a gente poder falar de não só disso. Inclusive, você tem uma história de sucesso muito legal que a gente vai começar a preparar para falar isso mais lá para frente. Pessoal, um abraço e até o próximo bate-papo. Obrigado. Meus amigos, espero que vocês tenham gostado da matéria, do bate-papo que nós tivemos aqui com os especialistas que esteve aqui. E espero que segunda-feira que vem você nos acompanhe. Temos muito mais matérias e informação para você. Um abraço e até lá.